Salve Guerreira, tudo bem? Saudações tricolores, no ar mais um Flu TV News, jornal de tricolor para tricolor. Tem muitas novidades no programa de hoje. Tem a reapresentação dos jogadores, tem Thiago Silva chegando, tem os jogos amistosos do Fluminense durante a Copa do Mundo e tem a molecada de Xerém em campo. Vou te contar tudo depois da vinheta, não sai daí não! Vamos lá, futebol profissional está de volta. Enquanto rola a Copa do Mundo, os jogadores já se reapresentaram, já teve treinamento e tem os amistosos também confirmados para o mês de julho. O repórter Lucas Lustosa tem mais informações. Fala, Lucas! Fala, Araújo, estamos de volta ao Flu TV News. O elenco do Fluminense se reapresentou na última terça-feira aqui no CT Carlos Castilho e a semana foi cheia, tanto de avaliações médicas quanto de trabalho físico e agora também trabalho tático. Hoje, por exemplo, na parte da manhã, foi dividida entre um trabalho na academia e um trabalho também tático em campo, que vocês vão conferir as imagens agora. Fábio! Bom dia, rapaziada. Bom dia, bom dia. Oi. Tô igual o Vini, vai crescendo. O Vini se acidentou. Cortou o pelote hoje, fica na régua. Sextou. Você não vale. Vai de sacanagem. 3 versus 3. Que isso? É a chuteira do Messi. É a chuteira do Messi. Primera y la segunda va a salir de atrás para que no conectó. Control y definición. Control y definición.
Quero ver esse duelo! Vamos! Eita! Bom, agora falando sobre os amistosos já confirmados, dia 8, o primeiro deles contra o Nova Iguaçu, na quarta-feira no Maracanã, 20h30, e o segundo dia 12 de julho, às 16 horas também no Maracanã, contra a equipe do Bahia. Os ingressos para essas duas partidas vão começar a ser comercializados a partir do dia 1º de julho, então aguarda a ansiedade, segura um pouco o coração, que já a gente está de volta no Maracanã. Vai daí, Araújo! Vamos falar agora da molecada de Xerém, torneio Otávio Pinto Guimarães. OPG teve classificação e vitória tricolor. Está nas quartas de final da competição, mais uma vitória sobre o Resende, partida que aconteceu em Xerém. No jogo de ida, no Estádio Trabalhador, o Fluminense massacrou 8-0. Vamos acompanhar essa vitória tricolor no jogo de volta. Cláudia Magalhães tem mais informações. Fala, Claudinha! O Fluminense está classificado para as quartas de final do torneio OPG. Depois de uma larga vantagem no jogo de ida, o tricolor voltou a golear o Resende, venceu por 6-0 e garantiu a classificação. Com mais volume de jogo e controlando as ações ofensivas, o Flu abriu o placar aos 25 minutos do primeiro tempo com Luan. Na sequência, Herbert Richard acertou um belo chute para ampliar. Ainda antes do intervalo, Naaran marcou 2 vezes e fechou a primeira etapa em goleada, 4-0. Na segunda etapa, o Fluminense manteve o domínio da partida e seguiu pressionando o Resende. Aos 25 minutos, Pablo acertou um golaço para ampliar a vantagem. Em seguida, Isaac Gabriel mostrou categoria, tocou por cobertura e fechou a goleada em 6-0, coroando mais uma grande atuação tricolor. Estou muito feliz pelo meu primeiro gol com essa camisa. O gol que abriu a goleada, né? Mais uma goleada em cima do Resende. Mas claro, muito respeito pela equipe do Resende, mas feliz também pelo primeiro gol. Agora continuar nesse ritmo para, se Deus quiser, continuar com o título da OPG. O primeiro jogo foi muito bom lá em Resende, a gente construiu um placar que deu um conforto bem grande para a gente decidir essa classificação aqui em Xerém hoje. Particularmente, eu gostei do envolvimento que os jogadores tiveram, não é um jogo tão simples de mobilizar a atenção dos jogadores, principalmente pelo momento que a gente vive no Brasileiro. A gente vem de uma sequência que desafiou muito a gente ao longo dessas últimas semanas. Os meninos, de maneira geral, estavam muito cansados fisicamente e mentalmente também, porque o campeonato é muito difícil. Mas hoje a gente fez um jogo equilibrado e eu acho que a gente avança a próxima fase com propriedade. Isso é importante para eles terem confiança na sequência. A gente agora vai se recuperar dessa semana que foi puxada. Vamos dar um respiro amanhã e no domingo a gente retorna para retornar a carga para o planejamento do jogo do Botafogo. A gente quer fechar o Brasileiro com um jogo equilibrado, competitivo, é um clássico. A gente precisa fechar bem essa competição para pensar no Maricá a partir de quinta-feira. Com autoridade, um placar agregado de 14-0, o Fluminense avança às quartas de final e agora terá pela frente o Maricá. O primeiro duelo será fora de casa, com a decisão da vaga diante da torcida no jogo de volta em Xerém. Bom, e na última terça-feira, pelo Campeonato Brasileiro Sub-17, lá em Xerém, o Fluminense venceu o Bragantino por 2-0 e a Flu TV acompanhou mais essa vitória tricolor na competição. Pela quinta rodada do Brasileirão Sub-17, o Fluminense venceu o Bragantino por 2-0 em casa e soma mais 3 pontos na competição. O time paulista começou a partida tentando pressionar, mas aos 7 minutos o tricolor abriu o placar. Após cobrança de escanteio pela direita de Richard Wendel, André apareceu bem na área e a bola ainda resvalou no adversário antes de parar no fundo da rede. Depois disso, o Fluminense passou a controlar as ações do jogo, criando as melhores oportunidades e neutralizando as investidas do adversário. Ainda na primeira etapa, Jean chegou a marcar, mas o lance foi anulado por impedimento. Já no segundo tempo, o cenário se manteve. A equipe comandada por Thiago Macedo seguiu buscando o segundo gol, enquanto o Bragantino apostava nos contra-ataques. Já nos acréscimos, Riquelme acertou um belo chute e balançou as redes, marcando o segundo do Flusão e sacramentando a vitória. Primeiramente, muito feliz por mais uma vitória, exaltar o trabalho desse grupo,
que é maravilhoso e vem evoluindo a cada rodada que passa. Foi um jogo muito difícil, por mérito da equipe dos caras também. Entraram com muita intensidade, a gente já esperava isso, já sabia disso. E eu acho que a gente conseguiu lidar muito bem com a partida. A gente saiu na frente no primeiro tempo e no segundo tempo a gente conseguiu ajustar o que a gente tinha para ajustar no intervalo. E aí sim a gente tomou conta do jogo e pontuamos cheio mais uma vez em casa. Foi um jogo bem atípico, né? A gente aqui dentro de casa normalmente a gente consegue imprimir uma intensidade muito forte. A gente consegue dominar as ações do jogo. Pelo acúmulo de jogos aí, esse jogo foi um jogo atípico nesse ponto. A gente não conseguiu dominar as primeiras ações ali, principalmente do primeiro tempo. Conseguimos fazer um gol, mas no segundo tempo a gente conseguiu acalmar, cair um pouco a intensidade também do adversário e a gente conseguiu controlar melhor o jogo e ao final a gente conseguiu fazer esse segundo gol e mais uma vitória na competição, mantendo 100% e a liderança. Com o resultado, o maior campeão do Brasileiro Sub-17 segue firme na busca pelo tricampeonato. E na próxima rodada, o Fluminense enfrenta o Internacional fora de casa. Fluminense é o berço da seleção brasileira. Laranjeiras, a seleção conquistou seu primeiro título internacional em 1919. Mas como eram as camisas do tricolor em anos de Copa do Mundo? A repórter Sara Alexandre foi conferir. Em clima de Copa do Mundo, onde a seleção brasileira leva 5 estrelas no peito, a história da amarelinha se inicia no berço do futebol brasileiro, em Laranjeiras, no Fluminense Futebol Clube. E já que nós somos a história, por que não falar um pouco sobre a armadura tricolor nos anos de Copa? O primeiro título da seleção veio em 58 e teve a participação de um grande ídolo tricolor, o goleiro Castilho. Nas Laranjeiras, o Fluminense usava sua tradicional armadura listrada com a faixa branca mais fina. No ano seguinte, o clube conquistou o seu 17º campeonato carioca. Em 62, enquanto a seleção conquistava o bicampeonato mundial, a armadura tricolor ganhava uma nova versão, com gola V e numeração nas costas. Ídolos como Castilho, Altair e Jair Marinho vestiram o uniforme, e o Fluminense passou a mandar seus jogos no Maracanã, palco de grandes momentos da história tricolor. E para falar das conquistas de 1970, 94 e 2002, nada melhor do que ouvir alguém que carrega paixão pela armadura no peito e na vida. Professor e colecionador, Thiago Acâmpora conta de onde vem esse amor e destaca a importância de preservar a história. Falando em amor, falando em futebol e falando em Fluminense, a gente está em época de Copa do Mundo, né? E é muito legal também porque o Fluminense, ele faz parte da história. E a gente trouxe aqui, você trouxe aqui pra gente também, umas camisas desde aquela época até hoje, que você tem demais também, muitas. Mas a gente queria começar também contando um pouquinho da época de 70, né? Cara, Campeonato Brasileiro de 70, logo depois da Copa do Mundo, o Brasil tricampeão com o esquadrão, né? Pelé, Gerson, Tostão, aquela Félix no gol, aquela galera toda. E foi o Campeonato Brasileiro mais difícil da história, exatamente porque esses jogadores todos jogavam no Brasil. Fluminense campeão brasileiro, e eu tenho, antes da camisa, né? Hoje a nossa pauta é camisa, mas eu tenho uma coisa muito importante desse fato, que é a medalha do campeonato, o Fluminense campeão, né, brasileiro, primeiro título nacional do Fluminense, e a camisa do atleta, que patrocinava a seleção brasileira nessa época, né, época de 70, uma camisa um pouquinho mais velha, né, dá pra perceber, e é uma camisa que eu tenho, assim, muito apreço, que é a mais antiga da minha coleção. Então as camisas de 94 são muito bonitas, é a camisa branca, né, com os patrocínios, a gente tem a variação do escudo aqui nessa 16, né, o Fluminense usava 3 estrelas verdes para simbolizar os 3 tricampeonatos estaduais, cariocas, e 2 estrelas amarelas para simbolizar os 70 e 84, os títulos brasileiros. Essa aqui, ó. Laranja. Laranjinha. Que teve uma enquete no jornal, se não me engano, no Globo, pra gente escolher qual ia ser a camisa do centenário. A torcida escolhe a laranja por causa das Laranjeiras, e essa camisa do jogo contra o Toluca, que é um amistoso de 2002, o Fluminense ganha no Maracanã com o time, tá? O Diniz jogou, o Magno Alves, tá? Um time bem legal de 2002, inclusive. E uma camisa muito clássica, né? Uma camisa histórica, laranja, a primeira. Tá. E a gente também tem outra versão também de 2002, né? Fala um pouquinho sobre essa aqui pra gente. Essa aqui é do centenário mesmo, com o patch do centenário, de 100 anos, né? Do Clube 2002. A camisa do baixinho, do Romário, né? Usada em jogo. O patch de 100 anos é lindo. Temos a última aí. A última aqui. Olha, também bonita essa aqui. Tem história essa aqui? Essa aqui é a primeira vez que é colocado o nome na camisa de jogador do Fluminense, torneio Rio São Paulo. Oh. Então é a primeira vez que vai um nome de jogadores na história do clube. É uma camisa assim, muito maneira, né? Tricolor, que é a camisa mais linda do mundo.
Não existe camisa de futebol mais bonita que a do Fluminense. Thiago, muito obrigado pela entrevista, muito obrigado por mostrar o seu acervo pra gente, um pouquinho do seu acervo, né? Porque tem muita coisa, mas a gente agradece muito também. Que agradeço. E assim, por mim eu levava tudo pra minha casa que eu não posso. Não pode. Não saí nem daqui de casa. Mas muito obrigada, viu, pelo seu tempo, sua disposição. E ó, também... quando precisar, vem aí, tirar foto, filmar, fiquem à vontade, tem muita coisa. A cada geração, a armadura tricolor ganhou novos capítulos, mas manteve intacta sua ligação com as origens do futebol brasileiro. Das Laranjeiras aos grandes palcos do mundo, ela carregou ídolos, conquistas e memórias que atravessam o tempo. Porque, para além das 4 linhas, dos mundiais e das estrelas na camisa da seleção, o Fluminense sempre será a história. Em breve, o clube lançará o livro Bendita Armadura, uma obra dedicada a contar a história da camisa tricolor e de tudo que ela representa para gerações de torcedores. Vamos conferir agora o nosso site oficial fluminense.com.br. Tem muita coisa legal por lá. O Cardiofute 2026 teve início na última quinta-feira. Dessa vez, o palco do evento que une saúde e esporte é o Maracanã. Com o fisioterapeuta Nilton Petrônio Filé como responsável pela abertura da programação, o primeiro dia do congresso, que é apoiado pelo Fluminense, reuniu grandes nomes da medicina nos painéis. Nesta sexta-feira, o evento contou com a participação do diretor-geral, Mário Bittencourt, e do diretor executivo, Paulo Angione. A Cardiofute termina neste sábado. Após a reapresentação do período de férias na última segunda-feira, a equipe do futebol feminino do Fluminense realizou seu primeiro treinamento no campo com elenco completo na última quarta-feira no Cefam. Apenas a goleira Kemely, que foi convocada para a seleção brasileira, não esteve presente nas atividades. O Fluminense era pela frente quase um mês de preparação até o próximo confronto contra o Cruzeiro, pelas quartas de final da Copa do Brasil, com data base para o dia 22 de julho. Em seguida, no dia 24 de julho, o tricolor vai visitar o Internacional pelo Campeonato Brasileiro. E o Fluminense lidera a artilharia das competições em andamento sob a organização da FERJ. Molecada de Xerém brilhando em campo e marcando muitos gols. No Sub-15, Fluminense é representado por Samuel Esperancin e no Sub-17 por João Pedro, artilheiros da competição do Campeonato Carioca, Sub-15 e Sub-17. O atacante Ryan é artilheiro da Copa Rio Sub-16, enquanto o volante Paulinho largou na frente na artilharia do torneio OPG Sub-20. E falando nele, o atacante Samuel Esperancin foi convocado para defender a seleção brasileira Sub-15, camisa 9 do Brasil, no vice-campeonato invicto no torneio Vlatko Markovic, na Croácia. O moleque de Xerém se junta a outros 21 jogadores para enfrentar o Chile em amistosos marcados para o dia 7 e 9 de julho em Santiago. Vamos falar do vôlei feminino. O Fluminense anunciou a contratação de novas jogadoras para a temporada. A ponteira Júlia de Paula, a líbero Kika, a ponteira Natália Danielski, a central Gabi Martins e a ponteira Aline Segato. Bem-vindas! Rumo a 1 milhão de inscritos aqui na Flu TV. Você já está inscrito? Ainda não? 934 mil. Vamos lá, se inscreve, é de graça, não custa nada, aproveita, compartilha, deixa o like, comenta, chegando ao final de mais um Flu TV News, jornal de tricolor para tricolor. Aquele abraço, saudações tricolores e vence Fluminense!